70. Os desaparecidos de cada um. Romeu e o delegado chegaram, e Tomás ainda estava na cirurgia. Samara tinha certeza de que era ele. Rafael não queria deixá-la mais esperançosa, mas tudo indicava que, mais uma vez, ela estava certa. Contudo, ele estava muito ferido. Estava irreconhecível. Se não fosse por suas palavras, não saberiam quem ele era. Mais pensar que a namorada dele era Lírio. Eu preciso que você procure pela Lírio. Ela e meu filho correm perigo, dissera o rapaz, antes de desmaiar. Se não for ela, quem mais poderia ser? Lírio não é um nome que as pessoas colocam nas filhas assim naturalmente. Pensou intrigado, passando a mão pelos cabelos da namorada. Samara, precisamos falar com o Rafael, disse o delegado sério. Eu vou voltar o mais rápido possível, disse Rafael, beijando-a. Ela assentiu. Contrariado, ele acompanhou o delegado e Romeu. Eu sei que você não quer deixar a Samara sozinha neste momento, disse o delegado, saindo do hospital. Mas tem alguma coisa errada. Errada com o quê? Perguntou Rafael, olhando de um para o outro. Segundo o Tomás, o sítio era do tal Maurício Caetano, certo? Rafael assentiu. Pois então, segundo os documentos encontrados na Casa Grande, a fazenda é do pai do Tomás, e, pelo que eu entendi, é uma fazenda grande e fértil, porém está totalmente abandonada. Segundo o que a Samara entendeu no dia do sequestro, era que a família do Tomás era empregada dos outros, disse Rafael pensativo. Por que os donos da terra se passariam por empregados? Perguntou Romeu, intrigado. Eles seguiram para a delegacia. Todos os documentos encontrados na casa estavam na sala do delegado. Rafael verificou os documentos. Nada daquilo parecia real. Afinal, o que estava acontecendo? Se realmente eles raptaram uma criança, poderiam fingir para ela que apenas aquela parte da fazenda fosse o sítio do Maurício Caetano e da dona Emília. Mas por que fingir para o filho do dono? E, pior ainda, por que se passar por empregado? Perguntou Romeu. Nada aqui faz sentido? Disse o delegado. Rafael estava exausto. Não conseguia pensar em nada que pudesse lhes dar alguma direção. Nenhum sinal de alguém pelos arredores? Perguntou Rafael. Não, graças a Deus. Caso contrário, teria terminado o serviço com aquele pobre coitado. Respondeu Romeu. Delegado, o chaveiro que o senhor pediu. Disse Hazel. Rafael franziu a testa. Aqui. Disse o delegado, colocando à sua frente um pequeno cofre. Rafael inclinou a cabeça. O cofre parecia um brinquedo. Por que alguém faria um cofre de verdade para uma criança? Foi encontrado na casa. O delegado tocou de leve em seu ombro, afastando-se para o chaveiro começar o trabalho. Todos cruzaram os braços, observando o chaveiro trabalhar. Ao terminar, ele fez uma reverência e saiu. O delegado encarou cada um dos presentes e tirou o conteúdo. Havia um envelope e algumas joias. Suspirando, ele abriu o envelope. Fazenda Nova Esperança, 28 de agosto de 2019. Querido e amado filho. Perdoe-me. Estou muito doente e sei que não sobreviverei. Espero que você encontre este cofre. Pensei em esconder os documentos da fazenda. Tenho medo de que o Caetano os pegue e consiga, de alguma maneira, passá-los para o nome dele. Sei que, por meios legais, isso seria impossível após a minha morte. Mas aprendi a duras penas que o homem, que um dia eu considerei meu amigo, não age pelos meios legais, e é capaz de coisas terríveis. Você deve estar confuso porque estou te pedindo perdão. Se já viu os documentos da fazenda, já entendeu. Se ainda não viu, deve estar confuso. Aquele boqueirão não é um sítio, e nunca foi do Caetano e da Emília. Eles não são parentes entre si, e menos ainda da Lírio. Anos atrás, eu estava com problemas. Como você sabe, fui jogador e estava quase perdendo a fazenda. Sua mãe se encontrou com o Caetano na cidade. Quando ele perguntou por mim, acreditando que ele fosse nosso amigo, contou-lhe que eu estava quase perdendo a fazenda. Dias depois, ele apareceu aqui em casa com uma proposta. Ele pagaria a minha dívida. Em troca, eu deixaria a Emília morar naquele boqueirão. Aquele lugar só é encontrado por quem realmente o conhece ou pela entrada que fizemos,
que também não é fácil de ser encontrada. Além de deixá-las lá, eu diria que aquele sítio era deles. A história deles você já conhece. Na época, eu pensei que ele fosse exigir a escritura da fazenda, mas ele disse que não. Bens são rastreáveis. Não dei importância. Apenas fiquei feliz por não perder a terra dos meus pais. Filho, não sei o que pensei sobre essa criança. Sabia que a Emília não tinha família, mas a menina era loirinha igual a ela, e me permiti ser enganado. Apenas recentemente soube a verdade. Lírio é filha de uma amante dele. Não sei o nome dela, mas o nome do esposo é Hector Demetriou. Acabei de chegar de Granville, e ninguém sabe nada sobre essa pessoa. Tenho medo de que o Caetano o tenha matado. A razão de eu não te falar nada disso pessoalmente e deixar a carta no seu cofre é porque o Caetano não sabe que eu ouvi a conversa dele com a Emília, e logo depois, a conversa dele com um homem estranho com uma tatuagem de dragão no braço. Estranhamente, a tola da Emília não sabe o nome do pai da Lírio. Perdoe-me por ter te tornado empregado da sua fazenda. Mas depois que eu já havia feito a casa para eles, ele exigiu que eu construísse uma para nós e que nos tornássemos empregados. Era vital que você e Lírio nunca soubessem a verdade. Agora que estou doente, ele me prometeu cuidar de você e te devolver a fazenda. Não confio mais nele. Temo que ele tente algo contra você. Filho, ainda que ele não tenha exigido a escritura na época, a verdade é que ele pagou por ela. Mas eu trabalhei todos esses anos para ele. Já não lhe devo mais nada. Por isso, não me sinto devedor. Quero que você assuma a fazenda que foi de seus ancestrais e seja feliz com a Lírio. Mas, até isso acontecer, vocês precisam se livrar dele. Não sei como, mas depois que você ler esta carta, por favor, dê um jeito de sair daí com a sua amada. Eu sei que vocês se amam. Gostaria que você não se envolvesse com ela. Mas já que não teve jeito, espero em Deus que vocês consigam ser felizes. Se eu não conseguir te entregar esta carta, antes de minha morte, o advogado Fernando vai te procurar. Não se preocupe, ele sabe de tudo sobre a compra da fazenda e dos anos que eu trabalhei para pagar de volta. Obviamente que não lhe disse sobre a Lírio. Os dois também são amigos. Não quero correr riscos. Meu filho, eu soube que o delegado Abraão, o que assumiu a delegacia, é honesto. Procure por ele. Eu te amo, meu filho. Seu pai, cheio de arrependimentos. Advogado Fernando, homem com tatuagem de dragão, disse Rafael, pensativo, ao mesmo tempo que Romeu disse. A filha do Hector, a Lírio, não morreu no parto? Confusa, Hazel olhava de uns para os outros. O delegado, franzindo a testa, encarou Rafael. Rafael, por que me parece que você não está surpreso com a possibilidade de a filha do Hector, a Lírio, estar viva? Bem, disse, coçando a cabeça. A Samara a conheceu. Naquela noite do sequestro, ela estava com o namorado, pessoalmente. Ao contrário da Açucena, ela não tem nada a ver com o Hector, exceto a voz. E, recentemente, ela viu uma foto da Olivia e percebeu a semelhança entre as duas. E quando que vocês estavam pensando em compartilhar essas informações? Perguntou, irritado. Quando tivéssemos mais informações. Disse, constrangido. Como iríamos dizer que acreditávamos que uma pessoa que a mãe disse que estava morta está viva? Isso é verdade. É bastante complicado. E o Hector? Perguntou, visivelmente preocupado. Ah, Samara só quer falar para ele e os outros, quando tiver certeza. Parece que agora temos certeza. O que faremos? Perguntou o delegado, cruzando os braços. Acho melhor descobrirmos primeiro onde ela está. Não dá para dar esperança ao homem e tirar ao mesmo tempo. Ah, Deus! Queria um dia de paz e tranquilidade. Resmungou, jogando-se na cadeira. Do que eles estão falando? Perguntou Hazel. Depois eu te explico, respondeu Romeu. Rafael, você pensa que o Luciano seja o homem da tatuagem? Perguntou tenso. Imagino que sim. Dragão tatuado no braço, amigo de Caetano. Respondeu. Como que ele conseguia compartilhar a cama da minha irmã, sabendo que a sobrinha dela estava viva, enquanto toda a família acreditava que ela estivesse morta? Perguntou triste. Meu filho, começou o delegado. Aquele ser não tem sentimentos.
Ainda bem que sua irmã está com seu pai, se recuperando daquele casamento tóxico. Que horas iremos ao presídio? Perguntou Rafael, sério, mudando de assunto. Sabia que assuntos familiares eram mais dolorosos que qualquer outro. Ao presídio? Perguntou o delegado confuso. Sim, falar com o Fernando, disse tranquilamente. Verdade. Será que ele sabe da Lírio? Perguntou o delegado. Duvido muito. Do jeito que ele estava cheio de remorso pela morte da Dália, ele já teria dado com a língua nos dentes. Respondeu Rafael. O estado em que ele estava, naquela noite que sequestrou o Luan e a Sucena, era lastimável. Gente, será que alguém poderia me situar? É ruim não saber de quem vocês estão falando. Pediu Hazel. Eu me sentia exatamente assim, disse Romeu, ainda com uma nota de tristeza. E, mesmo sabendo como é se sentir assim, você fica, depois eu te explico. Imitou a voz dele. Todos sorriram, até ele. Você tem razão, sei bem como é isso. E, se você quiser, eu te deixo a par dos últimos acontecimentos. Aceita jantar comigo? E eu conto da vida de todos, inclusive da vida deles dois. Mas ora, veja isso, disse o delegado com as mãos na cintura. Está vendo? O senhor fica aí defendendo e passando a mão na cabeça do galã e dá nisso. Provocou Rafael rindo. O rapaz ignorou o olhar e as palavras dos outros dois. Hazel estava constrangida e divertida. E então? Perguntou Romeu. Já que vou ficar a par de todas as coisas interessantes que acontecem. Por aqui, estou dentro. Ele é mais rápido que o Luan. Vou ver o que o pastor Tiago está ensinando para esses jovens que ainda não ensinou para o Mesaque, disse o delegado sorridente. Levantou-se. Eu vou para casa, ver minha esposa, que está preocupada com o julgamento daqueles dois. Romeu, cuide bem da moça alheia. Com certeza, delegado. Boa noite, chefe. Boa noite, Rafael, disse, segurando a mão de Hazel. Rafael e o delegado entreolharam-se, sorrindo. Boa noite, responderam os dois, ainda sorrindo. Corada, Hazel apenas assentiu para os dois. Você também já vai? Perguntou o delegado. Sim, foi o que imaginei. Você vai voltar para o hospital, não vai? Perguntou, pegando a carta. Rafael assentiu. Se aquele pobre rapaz recobrar a consciência, permita que ele saiba a verdade. Sim, senhor. Rafael não disse nada, mas também temia que Tomás não voltasse à consciência. Samara ainda orava quando Eric tocou em seu ombro. E então? Perguntou chorosa. A cirurgia terminou, mas não sei se ele vai sobreviver. Ela o abraçou chorando. Snow, quem é ele? O rapaz que me socorreu naquela noite do sequestro. Porque eu tenho a impressão de que há mais coisas. Ela o puxou para se sentar. Sentados lado a lado, ela narrou tudo o que aconteceu depois que acordou naquela casa, do dia que o encontrou e o ajudou comprando um teste de gravidez e, finalmente, da foto de Olivia, que era o mesmo que estar vendo a flor do Tomás. Senhor da Glória, existe a possibilidade de que a filha do Hector esteja viva e grávida? Ela assentiu. Não quero estar na pele de quem vai contar isso a ele. Não posso falar nada até ter certeza, disse triste. Com certeza! Esse tipo de informação não pode ser passado sem certeza absoluta. Dr. Eric, chamou uma enfermeira. Samara. Ambos a cumprimentaram de volta. O paciente que saiu da cirurgia acordou. Como? Perguntou surpreso. Não esperava que ele fosse acordar tão cedo, se acordasse. Sussurrou para Samara. Mais um dos muitos milagres que Deus opera em Granville. Concluiu, sorrindo. Vamos? Samara o encarou e ele assentiu, e os dois seguiram a enfermeira. O rapaz deitado estava irreconhecível. Ele virou para a porta no momento que os dois adentraram. Ela gemeu ao ver o rosto dele. Oi! Disse, contendo o choro. Samara. A voz dele estava legível, mas em nada lembrava a voz do rapaz alegre e cheio de vida. Tomás, é mesmo você? Perguntou.
não conseguindo segurar as lágrimas. Sim, sou eu. Samara, você pode me ajudar a encontrar a Lírio? Não posso deixá-la nas mãos daqueles dois assassinos. Tomás, o que aconteceu? Perguntou, pegando sua mão inchada. Seu coração condoesse, imaginando tamanha a dor que ele deve ter sofrido. Samara, ele precisa se recuperar, argumentou Eric. Eu preciso... Falar, doutor! Meu tempo está acabando. Não diga, começou Samara. Eu pedi a Deus apenas o tempo de pedir ajuda e dizer o que eu descobri. Samara, aquele dia que você comprou o teste de gravidez, aconteceu algo estranho. Antes de eu chegar na entrada do sítio, o Maurício passou por mim. Ele estava tão entretido na direção que não me viu. Não sei por que decidi segui-lo. Eu o vi entrar na casa que existe em uma fazenda perto do nosso sítio. Pelo menos era isso o que eu pensava. Tudo aquilo faz parte do sítio. Na verdade, o sítio nunca existiu. Eu deixei tudo como estava. Você pode pedir para o delegado Abraão ir até lá. O local onde morávamos é uma cratera da fazenda. Alguma coisa... Não tenho certeza. Você deve ter passado pela casa naquela noite enquanto corria, mas não deve se lembrar. Fechou os olhos por um instante. Diga ao delegado que há um cofre pequeno. Parece de brinquedo, mas não é. Apesar de meu pai tê-lo feito com suas próprias mãos para eu brincar, a senha é 01 do 831. Lá tem uma carta do meu pai e os documentos referentes à fazenda. Se o Maurício não voltou, estão espalhados pela mesa. Ele estava procurando alguma coisa, só não sei o quê. O cofre provavelmente ainda vai estar lá. Qualquer pessoa vai pensar que é só um brinquedo, então ele não vai dar importância. Tomás, você precisa descansar, insistiu Eric. Obrigado, doutor. Mas o senhor conhece a história do rei Ezequias? Eric assentiu. Sorrindo triste, ele respondeu. Sim, eu conheço. Pois é, Deus está me dando a chance de organizar a minha vida. Apesar dos olhos fechados por causa do inchaço, ela viu as lágrimas descer pelo rosto que era tão lindo. Tomás, esperamos em Deus que possamos encontrá-los, disse, contendo o choro. Não queria que ele se sentisse pior. Samara, dentro do cofre, tem algumas joias. Dê para Lírio. Se os documentos ainda estiverem lá, por favor, a ajude, para que tudo fique com ela e nosso filho. Se ela não quiser viver lá, por causa das lembranças tristes, pode vender. É dela para fazer o que quiser. Ele tossiu, e Eric lhe deu água na seringa. Triste, ela fechou os olhos. Tomás, você está sentindo dor? Perguntou chorosa. Não mais. O doutor aqui é um anjo de Deus. Disse, fazendo uma careta, se é que fosse possível, mas ela imaginou que ele estivesse tentando sorrir. Sorrir não é uma boa ideia, comentou, confirmando seu pensar. Então não sorria, disse Eric. Tente descansar agora. O senhor está mesmo preocupado comigo, não está? Você está sob a minha responsabilidade agora. Certo, quero pedir apenas mais uma coisa. Samara, para ela conseguir fazer o inventário, ela tem que provar que era minha mulher. Você e o seu namorado podem ser testemunhas? Sei que ele não nos viu juntos, mas você sim. Ela apertou sua mão. Sim, nós testemunharemos. Eu sou testemunha do amor de vocês, eu me recordo. Respondeu, recordando-se dos olhos verdes, fixos nela, dizendo que era noiva dele. Diga a ela que eu jamais a abandonei, nem ao nosso filho. Tomás, como eles te pegaram? Naquele dia, logo que você se foi, a polícia foi ao sítio e não havia ninguém lá. Depois que eu vi os documentos e li a carta do meu pai, saí correndo para avisar a Lírio. Quando cheguei lá, o Maurício estava me esperando. Ele perguntou quem era a moça que estava na farmácia comigo. Eu disse que era uma amiga. Ele gargalhou e me aplicou algo no pescoço. Quando acordei, estava naquela cabana. Alguém disse a ele que você estava na farmácia com a Samara, afirmou Eric. Sim, ele disse que não adiantava eu tentar fazer as coisas escondido dele, que eu não precisava me preocupar com a Lírio e o bebê, que ele iria cuidar deles, que ela iria sofrer um pouco por eu ter abandonado ela grávida, mas iria superar. Eu quero que ela supere e seja feliz, mas não quero que pense que eu os abandonei. Samara, doutor,
Vocês conhecem alguém chamado Hector Demetriou? Os dois entreolharam-se. Sim, responderam. Ele é o pai biológico da Lírio. Infelizmente, meu pai não descobriu o nome da mãe dela. Samara. Ele já estava demonstrando sinais de exaustão. Promete que vai procurá-la? Eu prometo. Respondeu, apertando ainda mais sua mão. Ele apertou de volta. Ok, disse Eric exasperado. Em nome de Jesus, nós vamos encontrá-los. Agora, por favor, descanse. Sinceramente, não sei como você conseguiu falar tanto. Eu disse. Deus me permitiu. Obrigado, doutor, por ser instrumento de Deus para eu colocar a minha vida em ordem. E quanto a você, Samara, obrigado por ter caído, literalmente, nos fundos da minha casa. Diga a Lírio que eu a amo. Deus a abençoe, e ao nosso filho, e a vocês também. O bip dos aparelhos, a mão relaxando na mão dela, Eric gritando e a afastando, enquanto mais pessoas entravam no quarto. Silenciosamente, ela apenas assistiu, as lágrimas molhando seu rosto. Encostada na parede, foi descendo até sentar no chão. Ouviu Eric dizer a hora da morte, mas não prestou atenção. Apenas fechou os olhos e continuou a chorar. Sentiu mãos fortes a erguer do chão. Só reconheceu quem era quando encostou a cabeça no peito e sentiu seu aroma. Sentiu a picada da agulha, e a escuridão a envolveu. Rafael chegou ao hospital no momento da correria. Com o coração apertado, correu seguindo os profissionais, sendo impedido de entrar no quarto. Eric, ao vê-lo, mandou-o entrar e pegar Samara, que de olhos fechados, chorava compulsivamente, sentada no chão, encostada à parede. Ele a pegou nos braços. Ela encostou a cabeça em seu peito, ainda de olhos fechados. Eric aplicou uma injeção nela. Imediatamente, ele a sentiu amolecer em seus braços. O que você aplicou nela? Acalme-se. Lembre-se que, antes de sua namorada, ela é minha irmã? Respondeu suspirando. É apenas um calmante. Ela precisa descansar. E, no estado em que se encontra, isso será impossível. Certo. E o que faremos agora? Perguntou, beijando a testa dela. Precisamos tirá-la daqui, disse Eric. Ela não quer que o Hector saiba ainda sobre a filha viva. Se ele souber que está aqui, virá exigir uma explicação. E o que nós vamos dizer a ele? Verdade. O que você sugere? Eu vou ver como a Virgínia está e... garanto que ele não saia de lá e encontre com vocês. Você a leva para casa. Obviamente que a Sucena vai querer saber o que aconteceu com a irmã. Mas por mais teimosa que seja, ela ainda é mais fácil de lidar que o pai delas. Isso com certeza. Rafael passou a mão na cabeça de Samara, tirando-lhe o cabelo do rosto. Amanhã, quando ela acordar, imagino que vai dizer a verdade à Açucena. Afinal, agora temos certeza de que a namorada do Tomás realmente é a filha do Hector. Te mandarei uma mensagem quando eu entrar no quarto, disse Eric saindo. Rafael sentou na poltrona com ela nos braços e aguardou. Já haviam tirado Tomás do quarto. A cama bagunçada lhe deixava aflito e nervoso. Suspirou aliviado no momento em que recebeu a notificação de mensagem do amigo. Levantou-se com ela nos braços e saiu do hospital. Chegando à casa de Hector, ligou para a Açucena, pedindo para ela abrir o portão. Como o esperado, ela ficou angustiada ao ver a irmã, desacordada, imaginando 1000 coisas. Seguiu Rafael, fazendo inúmeras perguntas. Ele ignorou todas, até colocá-la na cama. Tirou o cabelo de seu rosto, beijando-a. O que aconteceu? Perguntou Açucena, puxando-o pelo braço. Ela teve uma crise de pânico e entrou em choque. Por quê? Ela não tem esse tipo de coisa. Pelo contrário, a desequilibrada aqui sou eu. Açucena, ter uma crise de pânico vez ou outra e ficar em choque não é necessariamente um desequilíbrio emocional. Certo, então me diga a verdade. O que houve com ela? Ela saiu daqui boazinha, dizendo que ia te encontrar. Se continuar assim, o meu pai vai proibir de ela ir te encontrar. Exasperado, ele passou a mão na cabeça, pois era bem possível disso acontecer. Teremos que esperar ela acordar para falar. Você não estava com ela? Não. Pelo menos era verdade.
Nervoso, ele colocou as mãos nos bolsos. O Eric pediu para trazê-la para cá. Se a deixasse no hospital, seu pai iria acabar descobrindo, e só iria aumentar as preocupações dele. Verdade. A gente cuida dela. Amanhã, ela vai estar bem e nos conta. Cada uma sentou em um lado da cama, pegando em uma de suas mãos. Se acontecer alguma coisa com ela, não sei o que seria de mim e do meu pai. Ela é o equilíbrio da nossa família, a voz do bom senso, sem a frieza do papai. Pode ir dormir, eu fico com ela, disse Rafael. Eu vou ficar mais um pouco. Pela manhã, Samara acordou com Açucena deitada em seu peito e Rafael nas pernas. Deu um meio sorriso, sentindo as lágrimas arder, ao se recordar de Tomás. Lírio não teve o prazer de apresentar seu primeiro amor para as irmãs. Elas não puderam provocar o Tomás ou a própria Lírio. Seu coração se comprimiu, tamanha a dor por duas pessoas que salvaram sua vida, sem saber que ela havia escolhido ser parte da família deles. Gentilmente, tocou na cabeça da irmã, que despertou imediatamente. Rafael também despertou. Como você está? Perguntaram os dois. Ela sorriu entre as lágrimas. Triste, respondeu, olhando para Rafael. Você sabe o que houve com ela? Afirmou, acusadoramente. Eu não podia falar por ela, desculpe-me. É um assunto de família, respondeu constrangido. Rafael começou triste. Ele apertou sua mão. Em seu olhar, refletia a mesma tristeza que havia nos dela. Assentiu, beijando-a de leve. Quando terminar, me liga. Não se preocupe, o Eric te deu folga hoje. Ele deve te ligar. Beijou-a na testa e na cabeça de Açucena, e saiu. Pelo visto, o caso é grave, disse Açucena, tentando brincar, mas não conseguiu. Engoliu seco e encarou a irmã. Sim, é grave, respondeu, sentando, ainda grogue pela medicação. A Lírio, sua irmã, está viva,